Olá, somos alunas do curso de pós-graduação da Universidade Cruzeiro do Sul e hoje vamos falar sobre diabetes e a atenção odontológica ao indivíduos com diabetes mellitus. Diabetes. A diabetes mellitus é uma desordem metabólica dos carboidratos, lipídios e proteínas causadas por distúrbios na secreção ou ação da insulina, que é produzida pelas células betas do pâncreas, resultando em hiperglicemia. Pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, hoje no Brasil temos cerca de 13 milhões de indivíduos diabéticos, e o percentual entre 2006 e 2017 passou de 5,5% para 8,9%. O diabetes mellitus é classificado em diabetes tipo 1, que geralmente acomete jovens, em que, por um processo autoimune, as células betas são destruídas, ocasionando uma deficiência absoluta da produção de insulina e os sintomas clínicos se desenvolvem rapidamente. Tipo 2. A diabetes mellitus do tipo 2 acomete normalmente adultos, normalmente após os 40 anos, e está associada a sobrepeso e obesidade. Ela possui interação a fatores genéticos e ambientais, tendo uma resistência à insulina e, posteriormente, uma deficiência de produção da insulina. E também temos o diabetes gestacional, que está relacionado à intolerância à glicose, com etiopatogenia semelhante ao tipo 2, regredindo no período pós-parto. E existem outros tipos que são menos frequentes, relacionados a alterações genéticas, síndromes genéticas e endocrinopatias. O diagnóstico é realizado pelas alterações laboratoriais e pelos sintomas. Os sintomas cardinais são polidipsia, polifagia, poliúria, perda de peso e fraqueza muscular. E os sintomas comuns: o indivíduo pode apresentar distúrbios gastrointestinais, náusea, enurese, visão turva, diminuição da acuidade visual, parestesia e perda de sensibilidade. Pelos valores da American Diabetes Association, o indivíduo torna-se diabético quando sua glicemia em jejum de 8 horas é maior ou igual a 126, tendo uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%. Os fatores de risco são hereditariedade, obesidade, estresse, indivíduos maiores de 40 anos, história de diabetes gestacional, hipertensão. Pacientes obesos que apresentam um ou mais fatores de risco devem ser avaliados anualmente, assim como indivíduos pré-diabéticos. Mulheres gestantes que tiveram diabetes gestacional devem ser avaliadas pelo menos a cada 3 anos. E indivíduos acima de 45 anos devem ser avaliados a cada 3 anos. Este é um teste informal para uma triagem de pré-diabéticos e diabetes tipo 2, que avalia os fatores de risco proposto pela American Diabetes Association para avaliar os profissionais de saúde para que melhor decidam sobre a realização ou não de testes de diagnósticos confirmatórios. As complicações do diabetes mellitus podem ser graves e até fatais, passando por uma cetoacitose, quando os níveis de glicose no sangue encontram-se muito altos e estão acompanhados do aumento da quantidade de cetonas, e também pela falta de insulina, desequilibrando assim o pH do sangue. A neuropatia é a complicação crônica mais comum e mais incapacitante do diabetes, e é responsável por 2/3 das amputações não traumáticas. E temos as complicações macrovasculares, desde uma doença arterial coronariana
até uma morte precoce. A diabetes mellitus possui um conjunto de formas de tratamento, desde uma educação alimentar, juntamente com uma atividade física regular. Passando ao uso de diversos tipos de hipoglicemiantes orais, na maioria dos casos, o uso de 2 ou mais hipoglicemiantes e o uso de insulina. A partir do final da década de 80, grande número de pacientes começaram a utilizar o recurso do sistema de infusão de insulina, ou como é popularmente conhecido como bomba de insulina, para obter e manter o controle rígido dos níveis glicêmicos. São dispositivos mecânicos com comando eletrônico do tamanho de um telefone celular. Injetam insulina de forma contínua a partir de um reservatório para o catéter subcutâneo. As manifestações bucais mais encontradas são xerostomia, decorrente da poliúria, ou alterações da membrana basal das glândulas salivares, com a diminuição do fluxo salivar ao aumento no risco da doença cárie, além do ressecamento da mucosa oral fina e da síndrome da boca ardente. A descompensação da diabetes mellitus associada à hipossalivação predispõe ao aparecimento de infecções fúngicas, principalmente a candidíase. Mas a manifestação mais comum é o aparecimento da doença periodontal, quando há uma descompensação da diabetes mellitus. Por outro lado, a doença periodontal resulta no aumento da inflamação sistêmica, que aumenta a resistência à insulina, dificultando a compensação do paciente. Portanto, alguns autores acreditam que a resolução da doença periodontal pode ajudar no controle glicêmico e vice-versa. As sessões odontológicas devem ser curtas e, de preferência, no período da manhã. Caso a sessão seja mais prolongada, deve haver ingestão de alimentos para evitar a hipoglicemia e controlar a ansiedade do paciente, para evitar o aumento da secreção de catecolaminas, evitando assim o aumento da glicemia. O cirurgião dentista deve ter em mente os níveis ideais de hemoglobina glicada. Quando estiver menor que 6,5%, o procedimento odontológico é normal, variando apenas se houver muitos focos infecciosos. Com a hemoglobina glicada entre 6,5% e 8,5%, o risco para o procedimento odontológico passa a ser moderado e, em procedimentos cruentos, é necessária a realização de uma terapia antibiótica antecipada. Já com a hemoglobina glicada maior que 8,5%, devemos encaminhar o paciente para atendimento hospitalar. Lembrando que o Dia Mundial de Combate pela Diabetes acontece dia 14 de novembro. Acesse o canal do PPGO no YouTube e siga o Odonto em Foco nas redes sociais. E até o próximo vídeo.